Amigos, eu aqui mais uma vez para falar do Vasco. Ontem, ontem o Vasco jogou contra um time tal de Melgar. Então ele parecia que ia ser uma presa fácil, mas não foi presa fácil não. O Vasco venceu de 3-0, mas foi um jogo difícil pra caramba. Eles correram atrás, correram, tem hora que botou o Vasco na roda. Então, não é aquele timaço que a gente esperava, conforme o Vasco também não é. Então, ele se iguala ao time do Vasco, sendo que o Vasco teve uma saída de bola melhor e pôde chegar a defesa deles é bem fraca. Do meio de campo deles para frente, ainda é mais ou menos. A defesa é horrível. O Vasco, toda vez que entrava ali, era perigo de gol. O Vasco perdeu mais ou menos 4 gols. Era para ser uns 7-0 o jogo ontem. Mas isso não é por causa do time de meio de campo à frente, não é por causa da defesa. A defesa deles é bem ruim mesmo. O Vasco entrava ali e fazia o que queria naquela defesa. Então o nome do time é Melgar. Então o jogo foi 3-0. O primeiro gol foi de Rayan, um golaço que ele fez, muito bonito. O gol foi aos 3 minutos, primeiro tempo. Depois o Paulo Henrique fez o outro gol. E no final o Verratti fez o gol dele. Então, o goleiro do Vasco agarrou pra caramba, conforme o goleiro deles agarrou também pra caramba, agarrou muito. Da defesa deles não gostei de jogador nenhum. Do meio de campo para frente tem uns 2 jogadores ali que brincam direitinho, são velozes e batem a bola direito. Agora o Vasco jogou bem o Paulo Henrique. O Paulo Henrique jogou bola pra caramba. Para mim foi o melhor jogador em campo. Para mim, meu modo de ver, né? Foi ele e Rayan. Rayan, cada dia que passa, ele joga mais. Ele andava meio escondido, acho que meio avexado, meio com vergonha, sei lá. Aí, de repente, ele está soltando. Olha, ele está ficando muito bom. Foi igual quando tinha o Gabriel Peck no Vasco. No começo ele começou meio devagar, e depois ficou aquele jogador que todo mundo conhece, né? E o Rayan está sendo a mesma coisa, sendo que eu gosto mais do Rayan do que do Gabriel Peck. O Rayan tem mais físico, tem mais velocidade e tem uma visão de gol danada para aquela perna esquerda dele. Toda mão ele coloca lá em cima. Então eu gostei muito do Rayan ontem. Para mim foi ele e Paulo Henrique, os 2 melhores jogadores em campo para mim ontem. Não vou desmerecer, a defesa do Vasco jogou bem. A defesa jogou bem. O goleiro do Vasco agarrou bem. O lateral esquerdo, Piton, que eu gosto muito, ontem jogou bem. Então, o meio de campo do Vasco é que, assim, jogou, não é dizer que foi ruim, mas também não foi bom. Então o Hugo Moura não jogou, não fez falta nenhuma. Aí esse Felipe Coutinho, para mim foi mais ou menos, para menos. Então, o Vasco jogou, todo mundo jogou bem. Sendo que o Rayan e o Paulo Henrique, para mim, foram os 2 melhores em campo. Jogou muito. Eles jogaram muito. Então, o Vasco, para mim, meu modo de ver, não estou falando como o Vascaíno, não. Estou falando assim, com um cara normal, sem torcida. O Vasco mereceu vencer de 3-0. Mereceu até demais. Que houve um pênalti do Vasco que eles não deram, né? O juiz, no início, não estava marcando falta nenhuma, nem para um lado nem para o outro. Aí depois começou a marcar falta só a favor do time deles e do Vasco não. Aí eles fizeram a falta no Vasco, não deu cartão amarelo. Mas quando o Vasco fez uma, do mesmo jeito, ele levou cartão amarelo. Então, eu queria saber por quê que um lance vale cartão amarelo e o outro lance não vale cartão amarelo. O lance do pênalti do Vasco, a favor do Vasco, ele foi pro VAR. Se aquele pênalti fosse para mão lambada, era pênalti, mas tranquilo. Ia bater até mais de uma vez. Mas, por favor do Vasco, o VAR lá deveria ter uma opção de flamenguista lá.
que aí então o Vasco não ganhou o pênalti. Então fazer o quê, né? É o juiz que marca ele, certo ou errado ele está marcando, sendo que o juiz ele não deu pênalti, foi o VAR que chamou. Aí ele foi lá, olhou e não deu o pênalti. Geralmente quando o VAR chama é porque ele chamou e não deu. Então tudo bem, o Vasco ganhou a si mesmo. E também uma coisa boa ontem é que eu costumo torcer para os times do Rio, menos o Flamengo, sabe? Mas aí eu torcer por um time estrangeiro, eu vou torcer para o time do Brasil. Pode ser Palmeiras, pode ser Internacional, o que for. Vou torcer para o time do Brasil ser campeão. O Vasco não pode ser campeão, vamos torcer para o Santos, vamos torcer para o Palmeiras, vamos torcer para o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro. Vamos torcer para o time, eu torcer para o time estrangeiro, principalmente argentino. Ah, eu não torço mesmo. Então, o Botafogo ontem também se classificou. Ganhou. Eu só esqueci o nome do time que o Botafogo jogou. Ele jogou aqui no Engenhão e ganhou de 1-0. Eu vi um pouco do jogo só. Eu botei no Vasco, aí depois tirei um pouquinho e botei no Botafogo, ver como é que estava lá. Então o Botafogo jogou bem. Mas o outro time também é bom pra caramba. Então eu esqueci o nome do time. Aí o Botafogo ganhou de 1-0, gol de Igor Jesus, de cabeça. Então, mas tudo bem. Aí voltando para o Vasco, então o Vasco venceu esse jogo merecidamente. Ele agora vai disputar uma vaga com outro time. Então ele está classificado. Então fazer o quê? Esperar agora ver quem é que vai jogar contra ele. A gente não sabe ainda. E em relação ao brasileiro, o Vasco joga. Vamos torcer para o Vasco. Eu não lembro bem se ele vai jogar sábado ou domingo, mas eu acho que é sábado. Então, ver com quem vai ser. Eu não sei com quem ainda. E vamos torcer para o Vasco ganhar, né? Que o Vasco precisa ganhar, que já está lá embaixo de novo. Ele ganhou uma partidazinha, foi lá em cima. Agora já caiu novamente. Então vai ter que ganhar umas 3 partidas em seguida para poder botar ele lá em cima. Afastar daquela zona ruim. Entendeu? Mas o Vasco, não é dizer porque eu gosto de Diniz, nada disso não, eu não gosto. Mas Diniz é melhor que esse que estava lá. Que pelo menos o Vasco com o Diniz, ele está saindo melhor do que com o outro. O outro Vasco estava meio preso e com esse ele está se soltando mais. O Vasco só precisa aprender uma coisa. Ontem eu vi o jogo do Vasco, aquele meio de campo do Vasco, ele está errando passe de meio metro. Teve jogador do Vasco ontem que se enrolou com a bola. Ele ia dar passe para o Vasco, dá para o time adversário. O cara foi tirar a lateral, tirou para o adversário. Foi atrasar uma bola, atrasou para o adversário. Então, no meio de campo, 2 jogadores do Vasco, um foi tocar para o outro, errou, tocou para o adversário. Então, poxa, aí espaçozinho ali de 1 metro, errar o passe, isso é dose, cara. Eu nunca fui bom de bola, não. Mas quando eu jogava bola, passe de 1 metro não errava, não. Que eu lembro, nunca errei um passe de 1 metro. Então, e eles que jogam isso todo dia, são profissionais da bola, e errar parte de 1 metro, isso é dose. No Vasco ontem teve muito passe errado. Não foi um só, não. Se fosse um só, estava bom. Que ninguém nós somos humanos e o humano erra. Mas ontem o Vasco errou demais no meio de campo ali, aquele toque de passe ali. O Vasco errou muito, mas muito. Quem não viu o jogo, pega o melhor de momento e vai ver. Está lá uma porção de passe errado que o Vasco teve. E o time deles quase não teve passe errado, não. Eles tiveram passe errado, mas bem menor que o Vasco. E o time dele não é ruim de tudo, não. Não é ruim de tudo, não. O time dele não é um grande time, mas também não é ruim de tudo. Esse aí é o time de cego, não é. Tem uma turminha ali que é boa. Então, amigos, o Vasco ganhou, se classificou. Só faltamos agora melhorar no Brasileirão, que está bem aquém daquilo que a gente esperava. O Vasco ele já estava embaixo, na zona de rebaixamento, foi para 10º, agora já está para 16º, se não me engano.
acho que é 16º, não, eu não lembro bem não, mas acho que é 16º que ele está. Então, ele já está lá na boca, né? Qualquer coisinha ele cai de novo. Então, nós temos que ganhar umas 3 partidas aí para poder ver se vai lá para cima, parceiro. Que o Vasco a gente sabe que não vai ser campeão, mas pelo menos vão pegar uma Sul-Americana, pegar uma Libertadores. Libertadores vai ser meio difícil também. O Vasco ficar entre os 4 aí em cima, vai ser meio difícil. A não ser que sobrar lá para as 6 vagas, certo? O Vasco ainda poderá chegar lá, mas vai ser a Americana vai ser muito. Se o Vasco conseguir a Americana, já está bom. Tá bom, amigos? Eu vou desligar que o vídeo está ficando meio longo e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquele like, inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Muita gente me pergunta como se inscrever no canal. É bem simples. Abaixo do vídeo está se inscreva, você clica em cima. Ao lado vai aparecer um sininho pequeno, você clica em cima. Se caso ficar preto, você clica de novo em cima. Pronto, está todo mundo em casa. Eu forneço conhecimento a vocês e vocês fortalecem o meu canal, tá bom? Então fico com Deus e até o próximo vídeo.